Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique. Estarei trabalhando com vocês o curso de Instrumentação Industrial. Agradeço pela escolha da EAD Tecnologia para fazer parte da formação de vocês. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o meu currículo. Eu sou tecnólogo em Automação Industrial. Fiz os técnicos de Eletrônica, Eletrotécnica e Telecomunicações. Tenho licenciaturas em Matemática e Física e graduações dentro da área industrial, ok? De antemão, já digo para vocês que o ramo da instrumentação é um ramo gigantesco. A gente tem várias ramificações, várias vertentes desse tópico, com vagas dentro da indústria. A indústria hoje em dia absorve muito bem o técnico instrumentista, mas em contrapartida exige também bastante do técnico instrumentista. Então aqui dentro do nosso conteúdo nós vamos ver diversos assuntos, tanto teóricos como práticos, para que vocês tenham a bagagem técnica, que vocês adquiram a musculatura técnica para conseguir ter sucesso dentro da área da instrumentação industrial. Outro ramo bastante interessante são os concursos, e aí a gente pode citar logo de cara a Petrobras, onde existe sim, uma absorção enorme de mão de obra dentro da área de instrumentação. Bom, vamos então logo num primeiro momento definir instrumentação, falar o que é instrumentação e o ramo de segmento dela, tá ok? Então, na nossa definição, é a ciência aplicada a técnicas de medição e controle em processos industriais por meio de instrumentos tais como indicadores, transmissores, registradores e controladores, nas variáveis temperatura, pressão, nível e vazão. Então, o que vai acontecer? O técnico instrumentista será aquele técnico responsável por fazer a medição, por monitorar as chamadas variáveis de processo. E as variáveis de processo são grandezas físicas como temperatura, pressão, umidade, pH, nível, entre outras. Então a gente tem uma infinidade de variáveis que tem que ser controladas dentro da indústria para que o processo possa ocorrer da melhor maneira possível, garantindo a qualidade dos produtos, correto? E aí os instrumentos que vão fazer parte dessa automação, que são os controladores, os transmissores, sensores, todos esses que nós vamos ver aqui durante o curso, eles possuem, em alguns casos, parametrização, que são ajustes pelo seu display, chamado também de IHM. Podem possuir também construção de software, de controle, alguns que são os analógicos, onde a estrutura basicamente é mecânica, vão precisar de ajustes, calibrações. Então, todos esses procedimentos, eles fazem parte do dia a dia do técnico instrumentação, técnico instrumentista, tá ok? Bom, quem está habilitado para trabalhar como técnico instrumentista, o que acontece? Antigamente, quem já é um pouco mais velho, com certeza quando foi procurar curso técnico viu a disponibilidade de poder fazer técnico em instrumentação. Hoje em dia você não encontra mais o técnico em instrumentação disponível, ele se tornou o técnico em automação industrial, porque a indústria ela evoluiu, ela na verdade expandiu a sua tecnologia e o nicho que tinha a instrumentação aumentou. E nisso, por ter aumentado, ter entrado robótica, ter entrado uma parte de programação também bem pesada, foi-se criado um novo técnico, que é o técnico em automação industrial, um técnico mais abrangente, e a instrumentação ela ficou restrita a uma especialização dentro dessa área de automação. Então ela não existe mais como técnico, porém ela é sim uma especialização, ela é um tópico específico dentro do contexto da automação, que seria um contexto mais abrangente, tá certo? E aí, para você poder assinar a sua carteira como técnico instrumentista, como não existe mais o curso técnico de instrumentação, você pode ser técnico em eletrônica, mecatrônica ou automação industrial, que isso te habilita a você poder assinar a sua carteira como técnico instrumentista,
Então, todos que gostarem da instrumentação, gostarem do curso e quiserem seguir, podem atuar no segmento, podem. Mas para assinar a carteira e fazer principalmente os concursos, que é a parte mais pesada da coisa, né, onde vai ter uma remuneração melhor, vai ter que fazer um desses 3 técnicos, tá ok? Então essa é a observação inicial que nós fazemos aí com relação aos instrumentistas. As atividades, né? Então vamos entender um pouquinho mais o que o instrumentista vai fazer. Realizar testes e procedimentos de manutenção preventiva e ou corretiva em equipamentos e instrumentos de medição e de controle. Então, quando a gente fala sobre essa questão de fazer as manutenções, né, a preventiva e corretiva, é o técnico que vai ter que intervir quando ocorrer algum tipo de problema com um equipamento, um instrumento, um sensor, um controlador, né? E principalmente, né, os dispositivos que trabalham com uma estrutura um pouco mais mecânica, vai existir o desgaste da peça, vai existir a calibração, você vai ter que lubrificar, limpar o equipamento. Então, todo esse contexto de manutenção está inserido nos afazeres do instrumentista. Tá? Calibrar, reparar e ajustar os equipamentos. Né? Eu já tinha citado os equipamentos de origem mais analógica, mas os equipamentos eletrônicos também precisam da parte de manutenção, né? Principalmente pela questão de sujeira. Ambiente industrial nem sempre é um ambiente muito limpo. E com o decorrer do tempo, né, dos ciclos de funcionamento, vai juntar poeira dentro do equipamento. Você vai ter alguns problemas que têm que ser resolvidos através de manutenção. Tá? Realizar a instalação de instrumentos de medição e de controle. Quem é que vai substituir a válvula? Quem é que vai fazer a instalação da válvula? Quem vai dimensionar o sensor para fazer determinado tipo de medição? Quem pode vir a ajustar um módulo eletrônico? Isso são atribuições de um técnico instrumentista. Em relação às empresas, né, as indústrias em si, e aí o que a gente precisa ter como característica para conseguir ter sucesso dentro do ambiente industrial? Ter uma visão sistêmica do processo produtivo e saber ler bibliografia técnica em língua estrangeira. Então, o que acontece? O técnico instrumentista ele precisa ter uma visão geral de como é o funcionamento do sistema. Como, na verdade, esses instrumentos vão trabalhar em sincronismo, que cada instrumento vai fazer junto. Assim, se você conseguir interpretar o sistema como um todo, até para o diagnóstico de uma possível falha ocorrer de forma mais rápida e precisa, vai ser mais fácil de ocorrer, tá certo? Em relação ao inglês, é extremamente necessário. A gente recebe muito equipamento vindo de fora. Muita documentação, muito manual vindo em inglês. Você não precisa ser um expert, mas você precisa ter o chamado inglês técnico, que ali dentro de um conjunto de palavras você consegue entender o contexto. Não consegue talvez a tradução ao pé da letra, mas você consegue entender o contexto onde aqueles termos foram construídos, tá ok? Saber trabalhar em equipe, isso é extremamente importante, principalmente para aqueles que vão estar ingressando no ambiente industrial. Vocês vão precisar absorver conhecimentos que só a experiência de chão de fábrica vai poder te dar, vai poder fazer com que você adquira essa musculatura técnica. E aí essa troca, esse intercâmbio de conhecimentos com técnicos mais experientes é vital para que você consiga absorver isso muito mais rápido do que sozinho, ok? Busque o aperfeiçoamento profissional e mantenha-se atualizado tecnologicamente. A área corre, né, em relação ao fluxo de informações. Um equipamento que hoje é o mais popular, que é o que está na moda, vamos dizer assim, para determinado tipo de controle, amanhã pode ser substituído por outro que tem uma programação com linguagem diferente, que tem uma dinâmica de funcionamento totalmente diferente. E se você não estiver antenado, se você não estiver buscando essa questão de atualização, você vai acabar ficando para trás. A área é muito cruel com relação aos chamados preguiçosos, aquele tipo de funcionário que conseguiu, às vezes, num primeiro momento, se estabilizar e relaxou, parou de correr atrás da informação.
E a dinâmica exige, né, muito esforço, muito aprimoramento. Se vocês forem perceber, até então, eu falei sobre várias coisas que vocês precisam ter. Aí vem aquele questionamento, caramba, isso é muito difícil. Isso é pra mim? Depende, se você quiser realmente ganhar dinheiro, é pra você. Porque a área, ela remunera bem, ela te dá o suporte, mas em contrapartida ela vai te exigir. É o mínimo que a gente pode, digamos assim, esperar da área de instrumentação. No nosso curso, né, o que a gente vai enfatizar aqui? Física e matemática não vai ter jeito. Quando a gente for estudar sobre temperatura, pressão, que são as variáveis mais populares dentro do controle, a gente não vai ter aqui como falar sobre todas, porque são infinitas, são uma quantidade absurda, tem umidade, pH, entre outras, né? Condutibilidade, velocidade, tempo, são muitas variáveis. Mas essas variáveis, elas são grandezas físicas. E aí a gente tem as unidades de medidas, nós temos os cálculos, então a matemática e a física se misturam para que a gente consiga entender essas variáveis, tá? O inglês técnico, como eu já havia falado com vocês, nós vamos chegar num ponto onde a gente vai fazer leitura do chamado fluxograma, que seria o mapa da instrumentação. Seria onde nós vamos encontrar os instrumentos que estão instalados, como eles estão trabalhando, o que eles estão fazendo. Dentro dos assuntos mais técnicos, a gente entra em automação, a própria instrumentação que está mais voltada para a medição, o controle de processos, a confiabilidade metrológica, que é a questão da medição, a qualidade da medição, tá certo? E eletrônica, porque a maioria dos equipamentos que vão fazer a automação são equipamentos de origem eletrônica, tá certo? Gestão de recursos e controle ambiental. Não tem como a gente não falar da relação custo-benefício na hora de fazer a escolha de determinado tipo de instrumento. E a questão ambiental, hoje em dia muito mais cobrada, hoje em dia muito mais enfatizada do que antigamente, né? E quando a gente fala de indústria, a gente fala de produção em massa e a gente fala, né, de uma agressão ao meio ambiente eminente, ok? Bom, a gente para aqui nesse primeiro momento, é só uma aula introdutória para que a gente possa ter ideia do que a gente vai estar abordando aqui dentro do nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, ok? Nós aqui vamos estar trabalhando muito bem essa disciplina de instrumentação, e eu acredito que com a base desse curso vocês vão adquirir capacidade técnica para poder atuar, para poder talvez num primeiro momento passar por um período de adaptação dentro da área, e com certeza é uma área muito promissora, ok? Eu agradeço a todos e até a próxima.